Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia no livro de 2 Reis, primeiramente capítulo 21. Versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Versículo 2. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Versículo 9, a parte B. Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído, de diante dos filhos de Israel. Versículo 18. Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. 19 ao 24. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Versículo 20. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos ao versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safão, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Ainda o versículo 24 e 25 do capítulo 23. Capítulo 23, versículos 24 e 25. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, de abrirmos este teu livro, Senhor, e ouvimos de ti mesmo a tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, obrigado pela paz desse momento, Senhor. Obrigado pela vida que emana deste livro, Senhor. Este livro já transformou tantas vidas ao longo da história, Senhor. Este livro, Senhor, já transformou, Senhor, países inteiros, Senhor. Transformou nações inteiras. Este livro marcou a história, Senhor. Nesta manhã nós pedimos a Ti nos dar a revelação da Tua palavra, Senhor. Estas palavras escritas neste livro bendito, Senhor, inspirado por Ti mesmo, saiam destas páginas, Senhor, entrem em nossos corações, Senhor, e gerem mudança em nós, Senhor.
Dentro de nós tem havido um clamor e temos dito, Senhor, aviva-nos, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor, nesses dias, Senhor, ao longo destes meses, Senhor, até a Tua vinda nos próximos anos, aviva a Tua obra em nosso meio, Senhor. Para isto pedimos a Ti, Senhor, aviva a Tua palavra, Senhor. Dá a Tua palavra ao Teu povo, Senhor. Temos fome e sede, Senhor. Cria em nós uma inquietude pela Tua palavra, Senhor. Nesse momento, Senhor, nos dá total atenção, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos concede unção ao Espírito. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém, Pai. Então, irmãos, a palavra dessa manhã nós vamos meditar sobre o tema o avivamento de Josias. Ou, se você quiser mudar um pouco, podemos chamar de um avivamento em Judá. Será uma palavra bem simples, 3 pontos muito simples, mas quero começar com uma pergunta aqui. Se você recebesse nesse momento uma ligação de um governador importante, talvez do presidente, como você atenderia essa ligação? Enquanto você toma café, você ia colocar o celular ali no canto, no Viva Voz, ia ficar respondendo, ok, ok, outra hora a gente conversa. Ou se nesse momento você fosse fazer uma coisa que você gosta muito de fazer, talvez assistir um filme bem legal. Qual é a atenção que nós damos àquelas coisas que nós gostamos de fazer? Nós nos sentamos e olhamos firmemente para aquilo e a gente quer pegar cada parte que vai ser dita, cada cena, cada frase. E já escutei de pessoas que gostam de um filme e sabem as falas inteiras desse filme. Do Orgulho e Preconceito, as meninas citam frases inteiras e sabem as cenas, quem entrou na sala e falou tal coisa. Como é isso, né? Então, nesse momento, nós vamos ouvir algo que é muito mais importante do que a ligação do presidente, do que esses filmes que a gente gosta. É muito simples, mas é muito importante. O rei Josias começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Uma criança num trono, governando uma nação inteira. Completamente despreparado. Mas a palavra diz que no 8º ano do seu reinado, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 34, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no ano 12º, isso é, quando ele tinha apenas 20 anos, ele passou a purificar Judá. Os seus antepassados, Manassés, o seu avô, foi um homem extremamente impiedoso. Ele chegou ao ponto de queimar o seu filho a Moloque. O seu pai Amon também foi um rei impiedoso e andou nos mesmos caminhos do que Manassés. E aí nós vemos Josias, neto e filho de homens terríveis. E como Josias vai governar essa nação? Se ele subiu ao trono sendo uma criança, se ele era talvez muito despreparado, de que maneira ele vai governar essa nação? Qual que é o legado de Josias? O tempo passou e nós vamos olhar para Josias, o que nos lembra a vida dele? Eu trouxe apenas 3 pontos e eu talvez vou tentar repeti-los aqui para que fique em nossa mente. O primeiro será que Josias ouviu a palavra de Deus. O segundo, que ele anunciou a palavra de Deus. E o terceiro, que ele obedeceu. É simples assim, ele ouviu, ele anunciou e ele obedeceu. Então, 3 atitudes de Josias para com a palavra de Deus. Ele foi um avivalista. Naquela época, Judá, povo do Senhor, povo escolhido, vivendo em abominações, queimando seus filhos a Moloque, poste ídolo edificado no templo. Lemos ali, vamos ver hoje, que no templo havia quartos, ali é chamado de casas da prostituição cultual. Essa era a situação do povo. E talvez Josias olhava para aquela situação e dentro dele havia uma inquietude. Talvez ele pensasse, nossa, está tão estranho. Existem tantos templos agora em Jerusalém, no meio do povo do Senhor. Existem tantos deuses, tanta coisa estranha. E aí ele manda reformar aquele templo, né? Talvez tinha ali umas rachaduras e ele manda colocar ali um gasofilácio, vai ser juntado um dinheiro e quando completa aquele valor é dado aos construtores e fala, olha, vocês edifiquem a casa, vocês reformem a casa. E aí começa a ser feita a reforma. E num belo dia é encontrado um livro e Ilquias, o sumo sacerdote, encontra um livro e ele fala a Safã, o escrivão, e diz, olha, encontrei esse livro da lei. E aí Safã lê esse livro. E talvez ele fique tão alarmado que ele vai até o rei e ele fala, Josias, encontrei um livro e você precisa ver o conteúdo desse livro. Alguns estudiosos eles sugerem que talvez fosse todo o Pentateuco ou apenas o livro de Deuteronômio, que é uma repetição da lei. Então Safã lê o livro diante do rei.
Qual é a primeira atitude do rei ao ouvir aquele livro? O conteúdo daquelas palavras. Rasgou as suas vestes. Então esse é o nosso primeiro ponto. Josias ouviu a palavra de Deus. Ele rasgou as suas vestes. Penso que numa atitude de um santo desespero, de tremenda humilhação. E ele diz, olha, Deus está extremamente irado contra nós. Ele não fala isso por causa de si mesmo, ele diz porque os nossos pais, os nossos antepassados, não cumpriram as palavras deste livro. E a preocupação dele é tomar aqueles do alto escalão do seu governo, e ele diz, vão e consultem o Senhor por mim e pelo povo, porque o Senhor está extremamente irado contra nós. Algumas considerações sobre o fato de Josias ter ouvido a palavra do Senhor. O avivamento não começou em Josias. Josias promulgou ali uma grande transformação no povo de Judá, mas o avivamento não começou em Josias. O avivamento começou essencialmente em Deus. Porque foi a vida que emanou daquele livro da lei que transformou a mente de Josias e ele pôde dizer, olha, as coisas estão fora do lugar. Nós precisamos parar tudo e rever o que a gente está fazendo, porque as coisas estão fora do lugar. Então o avivamento começou em Deus. Outra consideração, a palavra de Deus fala por si só. É muito interessante nós pensarmos em Esdras e os dois livros, Neemias e Esdras, também é um tempo de avivamento ali. O povo saiu do exílio, chegou em Jerusalém, está reedificando a cidade. Anos depois chega ali Esdras e nós lembramos bem, é um texto bem conhecido. É colocado ali um púlpito, um palanque, Esdras sobe ali e a palavra diz que desde a alvorada até o pôr do sol ele leu e ele explicava os textos. Então Esdras era como que um pregador expositivo. No caso de Josias, nós não vemos ele explicando os textos. A palavra só diz que ele leu o livro. Depois, quando ele reúne todo o povo, ele de novo leu o livro. Ele simplesmente leu o livro. E a palavra por si só gera uma transformação no meio daquele povo. Outra consideração sobre o fato de Josias ter ouvido a palavra é que a causa de se ouvir a palavra é a necessidade. Eu vou sugerir algo aqui. Talvez alguns na cristandade fazem uma forcinha para ler a Bíblia, né? Com aquele sentimento, tudo bem, eu vou tirar esses 15 minutos aqui para ler a Bíblia. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, mas tudo bem, hoje eu vou tirar esses 15 minutos aqui. Que pensamento errado, não é? Nós temos uma necessidade extrema de nos entregarmos totalmente à palavra. A causa de nos entregarmos à palavra é a necessidade, não há outra. É necessidade. Assim como eu necessito comer e eu como de manhã, de tarde, de noite, eu necessito da palavra. E o efeito disso é a humildade. Vemos Josias rasgando as suas vestes e no capítulo 23, no capítulo 22, versículo 19, diz assim, quando Ulda, aquela profetisa, está falando a respeito do rei, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Esse é o efeito da palavra de Deus proferida. Josias ouviu essa palavra e dentro dele houve humildade. Então vamos seguir para o segundo ponto. Estamos aqui colocando as peças no lugar. O segundo ponto é que Josias anunciou a palavra de Deus. Ao ver o conteúdo daquele livro, ele não guardou para si só, e ele não se preocupou em santificar e organizar apenas a sua própria vida, mas ele usou da autoridade que tinha para colocar toda uma nação nos seus eixos. Ele não fez isso segundo as opiniões que ele tinha, ele não fez isso segundo a filosofia daquela época e nem segundo os padrões das nações vizinhas. Ele fez isso unicamente a partir do livro da lei. Naquela dispensação, a palavra de Deus dada àquele povo. Ele se ocupou unicamente com aquele livro, o que estivesse escrito naquele livro, ele iria anunciar ao povo, aquilo seria cumprido. Algumas considerações do fato de Josias anunciar a palavra. Disse, ele não guardou a palavra para si mesmo. No capítulo 23, versículo 1. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior,
e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. O final do versículo diz assim: e leu diante deles. Quem leu? O rei. Ajuntou os sacerdotes, os profetas e todo o povo e leu. Não era muito comum isso acontecer, mas o próprio rei se dá o trabalho, claro, o privilégio, mas ele se dá o trabalho de tomar aquele livro e ler todo aquele livro diante daquele povo. Ele não guardou a palavra conhecida apenas para si mesmo. O rei leu pessoalmente a lei para o povo. Ao anunciar a palavra, Josias demonstrou inteireza de coração. Versículo 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Esta palavra aí, anuiu, significa concordou. Todo o povo, tendo escutado o conteúdo daquele livro, ouviu a aliança que o rei fez e eles concordaram, dizendo, olha, assim será. Quero colocar aqui uma pergunta que não estaria no script. Você crê, será que nós cremos que uma frase desse livro, um versículo, mas talvez não seja um versículo inteiro, uma frase pode mudar o curso da história? Vamos responder com algo que já aconteceu, porque sei que todos nós cremos. Um exemplo conhecidíssimo, Lutero, aquele homem que tinha sede de Deus, que já era um doutor em divindade, isso no século XVI, então ele era o cara, ele era muito estudado. E aí ele tem sede por Deus. Nós conhecemos na história que ele sentia como que ódio da frase a justiça de Deus, porque ele tinha um pensamento de que Deus é justo e essa justiça o obriga a lançar o homem no inferno, porque o homem é pecador. E aí ele vai ler Romanos. Ele começa a ler aquele livro, até que ele chega numa frase: e o justo viverá pela fé. E aí isso muda o curso da história, porque o avivamento que nasceu a partir dessa frase, e o justo viverá pela fé, varreu toda a Europa. E da Europa varreu todo o Ocidente. E hoje muito do que temos, pela mão do Senhor, começou ali, naquela única frase, e o justo viverá pela fé. Uma única frase, não é o versículo inteiro de Romanos 1,17, é metade do versículo, e é uma citação no Antigo Testamento. Uma única frase. Mudou a história daquele homem, daquela nação, mudou a história de todo o Ocidente, de todo o mundo, uma única frase. Por quê? Porque saiu desse livro. Palavra inspirada de Deus. Podemos continuar então. O terceiro ponto já. Josias obedeceu a palavra de Deus. Versículo 4 a 25 do capítulo 23. Nós não vamos ler tudo, vamos apenas considerar o que está escrito ali. Com obedeceu, nós estamos dizendo que ele praticou aquilo que ele ouviu. Porque não haveria avivamento se Josias tivesse tomado aquele livro, lido, falado para os outros, e cada um fosse para sua casa e ninguém fizesse aquilo que ouviu. Uma das ameaças para a igreja nos nossos dias, e eu tenho falado isso para alguns irmãos e comentado no assunto, é o que tem sido chamado de ateísmo prático. O ateísmo prático é você crer em algo, mas você não praticá-lo. Então, eu creio que se eu sair na rua e anunciar o evangelho, as pessoas vão se converter. Mas eu não saio e não anuncio. Então, sou um ateu prático. E uma outra ameaça também nos nossos dias, tem um nome bonito, mas ela é muito simples, é chamada ortodoxia morta. É que você conhece muito bem a doutrina, é muito exato na doutrina, mas você não vive aquilo que você conhece também. Você não está preocupado em ser santo, ainda que você saiba o que significa santidade, que Deus é santo, e a palavra diz sede santos porque eu sou santo. Mas nós não temos a preocupação então de ser santo. Isso se chama ortodoxia morta. Essas duas coisas não houveram na vida de Josias. Aquilo que ele viu, ele anunciou e ele obedeceu. A mesma coisa em Esdras. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos colocar um paralelo na vida dos dois, e eles fizeram a mesma coisa, em épocas diferentes, e o resultado dos dois foi avivamento. Esdras, capítulo 7, versículo 10, versículo conhecido também, a palavra diz que quando ele estava na Babilônia, e ele é chamado dali de o escriba, e acredita-se que ele tenha fundado a ordem dos escribas na Babilônia, então ele estava no exílio, num lugar de idolatria.
E a palavra diz que ele aplicou o coração a conhecer, a anunciar e a praticar a lei do Senhor. Essas três coisas. Ele conheceu, aí ele ensinou, ele explicou aos demais e ele as praticou. Coisa interessante que ele aplicou o coração. Vamos ver isso também em Josias. O que Josias fez então, depois de conhecer e anunciar a palavra, ele passou a obedecê-la. Versículo 4 diz que ele tirou os utensílios de Baal do templo do Senhor. Será que temos ideia do que é ter os utensílios de Baal dentro da casa de Deus? O templo que havia sido edificado unicamente para a habitação do Deus Santo de Israel, agora guarda os utensílios de Baal. Qual é a situação dessa nação? Versículo 6 do capítulo 23. Removeu o poste ídolo, era chamado Azerá. Essa é uma deusa da casa do Senhor. Essa casa que, quando o Senhor fala para que Salomão edifique ela, a palavra diz em Crônicas que as pedras eram lavradas na pedreira e elas vinham prontas, eram colocadas ali juntas, para que no lugar da casa de Deus não houvesse aquele barulho, né, de martelo, de machado batendo. Aquelas pedras já vinham prontas, todas polidas, lascadas, elas se encaixavam perfeitamente. Isso é um símbolo de santidade daquele lugar. Agora, nesse lugar, há ali um poste ídolo com uma deusa. O que Josias faz? Ele retira esse poste. Ele o consome, ele espalha as cinzas. Se nós continuarmos lendo, vamos ver que ele tomou os sacerdotes idólatras e os matou e queimou os seus ossos sobre os próprios altares. Isso era um símbolo de profanação perpétua, tanto para o povo do Senhor, quanto para os sacerdotes idólatras. Aqueles altares, mesmo pagãos, quando ossos humanos fossem queimados ali, eles eram perpetuamente profanados, eles não podiam ser mais utilizados. Ele destruiu a casa da prostituição. A palavra na revista atualizada diz as casas. A nova tradução da linguagem de hoje vai dizer os quartos dos prostitutos. Isto é, prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. Será que nós imaginamos a situação então? Ali o templo de Deus, a casa de Deus, edificado para a habitação do Deus Santo. Aquele que diz, habito num alto e sublime trono. Paulo diz que ele habita em luz inacessível a qual homem algum jamais viu. Essa é a santidade do nosso Deus. Aí na sua casa há um poste ídolo. Há quartos para prostituição cultual. Então Josias entra ali e remove todas essas coisas. Nessa época Josias tinha 26 anos de idade. Ele era um jovem. E eu já fiz essa pergunta umas semanas atrás em outra cidade, eu quero fazê-la de novo aqui. Será que Deus usa jovens? Será que Ele costuma usar jovens na história da igreja para avivar o povo? Poderia citar aqui uma lista, talvez com 20 nomes e dar as datas, não farei por causa do tempo, mas que foram jovens, usados pelo Senhor para santificar o povo e para avivar o povo. E então, esses são os nossos 3 pontos. Agora eu quero me ocupar com a conclusão e uma aplicação não muito abrangente. Nós já sabemos dessas coisas, mas vamos lembrá-las e considerá-las no coração ao longo desse dia, ao longo dos próximos dias. Vamos ler o versículo 24 e o versículo 25 do capítulo 23. Eu tenho o título aqui na minha Bíblia, A Piedade de Josias. Eu gostei muito desse subtítulo. Não é inspirado, foi colocado pelo editor dessa versão, mas nossa, que frase linda, A Piedade de Josias. Versículo 24, aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Por que isso? Para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. O livro da lei precisou ser achado. Então não é de se estranhar que os reis anteriores fossem tão maus, ainda que foram assim porque escolheram seu próprio caminho, mas eles nem tinham o livro da lei. Alguém encontrou, dizendo, olha, a gente estava fazendo a reforma aqui, e nesse quarto de bagunça havia tanta coisa, a gente foi tirando, uns pergaminhos, ali no fundo encontramos um livro. Aí eles abriram aquele pergaminho, era a lei do Senhor. O Senhor tinha dito na própria lei, Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 e 15, que o rei, quando se assentasse no seu trono, deveria ter uma cópia da lei, e ele leria para si mesmo aquela lei, e ele deveria cumpri-la. Essa era a lei, e ela estava sendo quebrada. O livro da lei precisou ser achado. Pode parecer tão distante as coisas que estão sendo faladas aqui. Josias viveu 600 anos antes de Cristo. O que tem a ver
Um homem do Oriente de 2.600 anos atrás conosco hoje. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Será que em alguns lugares o livro da lei, num certo sentido, ele não precisa ser achado? Será que ele não foi esquecido em algum canto? E as práticas de alguns lugares, talvez de algumas vidas, destonaram um pouco daquilo que está escrito nesse livro. Se apegaram a costumes, se apegaram àquilo que já aprenderam de seus pais, de seus avós, mas o que está escrito nesse livro é desconhecido. Ele precisa ser achado. Nos dias de hoje nós não temos um templo de pedras, com pedras lascadas, onde há ali um poste ídolo, casa de prostituição. Não há isso. Mas o templo somos nós. E o lugar da habitação do Deus Santo são os nossos corações. Então, um chamado para o povo de Deus é olhar para dentro do coração e perceber se ali não há um poste ídolo, num certo sentido. Se ali não há ocupação com aquilo que não deveria haver. Versículo 25 do capítulo 23. Que maravilhoso esse versículo. Colocaria Josias o nome do meu filho e eu ia ensinar ele durante toda a infância esse versículo. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele não se levantou outro igual. São poucos na palavra a respeito de quem é dito estas coisas. Antes não houve um igual, depois dele nunca se levantou outro igual. Uma das coisas que Josias fez foi celebrar a Páscoa. Nós vemos ali do versículo 21 a 23. Desde a época dos juízes e durante toda a monarquia, a Páscoa só foi celebrada 3 vezes, segundo a Escritura. No reinado de Salomão, de Ezequias e de Josias. O reinado de Salomão, a Páscoa de Salomão, foi a mais extravagante. Havia mais recursos e ela foi maior. Mas é a respeito da Páscoa de Josias, que a palavra diz que não houve outra igual. Está em Crônicas também. Talvez a piedade expressa naquela época, o quebrantamento, o avivamento ali, o Senhor pôde olhar do céu e dizer, olha, dessa eu me agradei. Aquelas foram bonitas, houve extravagância, houve milhares de sacrifícios, mas desta aqui eu me agradei. Foi em Josias que o Senhor se agradou. Josias também é um dos poucos homens a respeito de quem é dito o seu nome muitos anos antes do seu nascimento. 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Aparece ali um homem de Deus e ele clama contra o altar de Betel. Jeroboão está nessa cena. Jeroboão havia edificado aquele altar para que o povo não seguisse até Jerusalém, e havia ali os bezerros de ouro também feitos por Jeroboão. Então Deus envia esse homem de Deus. Ele clama contra o altar e diz, olha, nascerá um menino chamado Josias. Ele vai queimar ossos humanos sobre esse altar, ele vai destruir esse altar. Isso muitos anos antes de Josias. João Batista era alguém esperado pelo povo de Israel. Eles saberiam que Elias haveria de vir, mas não saberiam que ele se chamaria João Batista. Eles esperavam Elias. Eles esperavam Samuel, talvez. Esperavam alguém como o rei Davi, mas não sabiam que o seu nome seria Davi. Sobre Josias eles sabiam. Será um menino chamado Josias. E esse menino Josias sobe ao trono ainda menino, com 8 anos. Aos 16, passa a buscar ao Senhor. Aos 20, passa a purificar o povo. E aos 26, faz essa reforma no povo. Como tudo começou? A partir desse livro, dessas palavras. Agora, definitivamente, nos encaminhando para o final. Vimos as 3 coisas em Josias. Ouviu a palavra do Senhor. Uma pergunta para nós. Quanto tempo temos investido na Escritura? Lembro da experiência de Adoniran Judson. Vou aplicar essa experiência com perguntas também. Se você fosse um missionário pioneiro do século 18 a 19, na Birmânia, isso é na Ásia, pioneiro, você seria alguém muito ocupado, não seria? Muito ocupado. Trabalharia de manhã, de tarde, de noite, há muitos lugares para alcançar, uma língua diferente. Adoniran traduziu a Bíblia para o idioma birmanês. E aí na sua biografia ele deixa ali um conselho para qualquer pessoa que viria a ler a biografia dele. Ele diz assim, organiza os teus negócios, para que se possível for, tu gastes 2 a 3 horas por dia, não só em adoração, mas em oração e leitura da Escritura. 2 a 3 horas por dia. Esse homem foi perseguido, ele foi preso na Birmânia, ele passou muito tempo preso, ele foi arrastado, ele sofreu, a esposa dele sofreu. Pela glória de Deus, eles conseguiram traduzir toda a Bíblia para aquele idioma. E o conselho que ele nos deixa é, tira 2 a 3 horas por dia
para se entregar à oração e à Escritura. 2 a 3 horas por dia. Segunda coisa, Josias anunciou a palavra de Deus. Uma pergunta também para aplicarmos. Qual tem sido o nosso assunto? Mesmo nas brincadeiras, mas no nosso assunto no dia a dia, quando estamos no comércio, na rua e entre os irmãos, qual tem sido o conteúdo da nossa conversa? Terceira aplicação, Josias obedeceu a palavra ouvida. Isso que nós ressaltamos no terceiro ponto. Tudo aquilo que já ouvi e conheci, será que tenho praticado? Todas essas coisas eu apliquei a mim em primeiro lugar. E, por fim, quero lembrar também de um irmão chamado Absing. Não sei se os irmãos conhecem a história dele. Absing foi um indiano que viveu há não muito tempo atrás. Ele era um jovem proeminente, de família rica e idólatra. Ele não temia o Senhor. E ele teve a oportunidade, naquela época eram pouquíssimos que viviam isso, de fazer um intercâmbio para o Canadá. E aí ele saiu da Índia, foi até o Canadá. Antes disso, ele ganhou uma Bíblia. E a primeira Bíblia que ele ganhou, ele fez o seguinte: ele arrancou a capa, jogou a Bíblia fora e guardou a capa, porque era de couro. Ele pensou, talvez isso me seja útil para alguma coisa, eu preciso encapar um livro. Então ele arrancou a Bíblia de couro daquela Bíblia, jogou a Bíblia fora e ficou com a capa. Quando ele chega no Canadá, uma família cristã hospedou ele. E ele subiu para o quarto dele e em cima da cama havia uma Bíblia. Eles não falaram nada, havia apenas uma Bíblia ali. E ele deixou suas bagagens e a vida seguiu. O tempo passou e ele não tinha muita coisa para fazer naquele quarto, então ele passou a ler aquele livro. E Absing se converteu. Então ele retorna para a Índia. E isso há não muito tempo atrás. É uma história recente. E ele deu a sua vida pela Índia. Quando Absing faleceu, ele tinha plantado mais de 10.000 igrejas naquele país. De norte a sul, de leste a oeste, 10.000 assembleias naquele país. E haviam ali missionários americanos e ingleses. E nós sabemos que esses irmãos eles são muito disciplinados. Então, os cultos desses missionários duravam 50 minutos, exatamente. E havia 30 minutos para a palavra. E depois de um tempo, Absing disse o seguinte: olha, nós não precisamos mais de vocês. Vocês podem voltar para a América, para a Europa, porque nós na Índia nos reunimos com a palavra e ficamos de 5 a 7 horas. E havia ali milhares, eu não vou dar os números porque não sei exatamente, mas se não me engano, havia reuniões com 5.000 pessoas que duravam mais de 5 horas diante da palavra e com louvores. Ele diz, olha, eu não preciso mais desses missionários. É claro, são irmãos muito amados, mas aqui estamos vivendo uma experiência de passar de 5 a 7 horas diante da palavra. Essa não foi a primeira vez que Deus fez isso. Em Esdras, eles passaram o dia todo ouvindo aquela lei. Começou a chover e o povo permaneceu ali na chuva, ouvindo a leitura da lei. Paulo exortou Timóteo dizendo, aplica-te à leitura, isto é, a leitura pública da Escritura. Ele continua dizendo assim, porque assim salvarás a tu e aos teus ouvintes, a leitura da Escritura. Por fim ainda, eu creio firmemente que Deus pode repetir todas essas coisas nos nossos dias. Há poucos anos atrás eu vi isso acontecer de onde eu vim. Nos reuníamos num encontro de oração e o encontro demorava 4, 5 horas e ninguém queria ir embora. E durante semanas a fio nos reuníamos quando nós acordávamos às 5 da manhã e orávamos juntos. E muitos de nós jejuavam o dia todo mesmo no trabalho e à noite nos reuníamos novamente para orar. E eram todos jovens, a maioria menor de 18 anos. E ninguém fez nada para isso. O avivamento começou em Deus e nós só tínhamos sede do Senhor. Estando aqui na chácara, eu já ouvi dos irmãos também que a experiência dos irmãos foi essa durante muito tempo. Então, eu comecei dizendo, e essa foi a nossa oração no início, que tem havido dentro de nós um clamor por avivamento, e tem havido. Lembro-me agora, bem no início do ano, houve uma ministração em Lucas, foi o Andrei que ministrou ali, e ele falou sobre o discipulado. Depois disso eu dei uma breve palavra, eu lembro que eu chorei bastante naquela ocasião, mas eu me lembro bem de uma coisa que eu coloquei ali. Falei, irmãos, eu creio que Deus nos colocou nesse lugar, nesses dias, porque o Senhor quer nos avivar. E era bem no meio da pandemia, né? Eu disse, olha, aquele portão está fechado, ninguém entra, ninguém sai, porque o Senhor quer nos avivar. E Ele quer fazer isso. E eu sei que nós queremos que Ele o faça. Então, meu convite, e aí nós vamos orar, é, irmãos, vamos nos entregar mais a palavra. Vamos nos dar por inteiro a esse livro.
Eu digo isso porque o Senhor falou isso comigo e eu percebi como eu já fiz isso e não tenho feito e como quero voltar a fazê-lo. Vamos abrir em João capítulo 10, por favor. O bom pastor. Como uma ovelha conhece a voz do seu pastor? Se você já foi num lugar que tem ovelhas, você vê que é sempre uma ovelha guia, que vai na frente, mas ela é ovelha, mas é uma ovelha guia. Ela segue a voz de um pastor. As demais ovelhas, elas andam juntas naquele rebanho seguindo aquela ovelha guia. Isso é o natural. Versículo 4. Depois de fazer sair as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, então o seguem. As que não conhecem não seguem a voz dos estranhos. E naquele tempo ainda diz, olha, há outras ovelhas, elas ouvirão, haverá um pastor e um rebanho. Será que tenho ouvido? Ou já ouvi e hoje não tenho ouvido mais? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, dita ao Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa palavra é alimento, Senhor. Ó, se não fosse esse livro bendito, Senhor, que aquece o nosso coração, Senhor, a tristeza desse mundo, a desordem que vemos neste sistema já teria nos consumido, Senhor. Se não fosse, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, escritas neste livro, registradas a nós como uma carta de amor, Senhor. Senhor, nós pensaríamos que talvez Deus não nos aceitou, que não somos aceitos diante do Pai, mas Tua palavra deixa bem claro a obra consumada de Cristo. Tua palavra ensina a Tua obra ao longo de toda a história e Tua palavra ensina que ainda outros ouvirão a Tua voz. Senhor, nos nossos dias nós clamamos a Ti, fala, Senhor. Fala em Tua palavra, Senhor. Chama o Teu povo à Tua Escritura, Senhor. Ó Deus, as coisas não mudarão, Senhor, se permanecermos da mesma maneira, Senhor. Mas as coisas mudarão sim, Senhor, se alguém se entregar à Tua palavra, Senhor. Se alguém se dedicar a ela, se investir ali tempo e oração e meditação, esta vida será transformada, ela poderá transformar outras vidas, Senhor. Já vimos isto, Senhor, outras vezes na história, vimos isto acontecer em nosso meio, conosco mesmo, Senhor. Mas nesta manhã nós dizemos, Senhor, sentimos saudade, Senhor. Sentimos saudade, Senhor, do tempo que nos reuníamos e não queríamos sair dali, Senhor. Do tempo que as horas passavam, a noite ia, Senhor, e não queríamos sair dali, Senhor. Ó Deus, já ouvi histórias de meus pais dizendo que quando eu era criança os encontros passavam de meia-noite, Senhor. Duravam mais de 5, 6 horas, Senhor, todos louvando, Senhor, e compartilhando, Senhor, e ninguém ia embora, e as crianças dormiam ali, permaneciam ali, Senhor. Ó Deus, faz isto outra vez em nós, Senhor. Nós não somos sonhadores, isto não é uma utopia, Senhor. Isto é uma realidade que pode ser alcançada, Senhor. Nós cremos no poder de Tua palavra e pedimos a Ti, nos chama para a Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos por esta manhã, Senhor. Te agradecemos por nos reunir neste lugar, Te agradecemos pela palavra transmitida, Senhor. Porque outros ouvirão a Tua voz, Senhor. Ali haverá um pastor e um rebanho, Senhor. Pedimos mais uma vez, faz como o Senhor fez com Josias. Tomou um jovem, Senhor, e avivou uma nação inteira, Senhor. O Senhor fez isso, Senhor, no país de Gales com Evan Roberts. O Senhor fez isso com tantos outros, Senhor. Eram jovens com menos de 30 anos, alguns com menos de 25, alguns aos 18 anos foram chamados, aos 21 estavam nas terras, Senhor, alcançando os perdidos, Senhor. Eram tão jovens, Senhor, faz isso outra vez, Senhor. Abençoa este lugar, Senhor. Para que daqui saiam muitos jovens amantes de Tua palavra, Senhor, para que toquem povos, Senhor, lugares inteiros, Senhor, transformem sociedades, Senhor. Ó Deus, não somos pregadores de uma filosofia, não somos pregadores de um sistema, não somos pregadores de ideias, nós anunciamos a palavra do Deus vivo. Josias reuniu o povo e leu o livro, e o povo ouviu e disse, faremos assim.
Esdras leu aquele livro, explicou ao povo, e o povo chorava, então se alegrou, porque a palavra de Deus havia sido dada, Senhor. Tua palavra diz em Isaías, sobre os teus muros pus guardas. E tu diz ali que aqueles guardas não descansariam nem de dia, nem de noite. E o Senhor ordena, dizendo, não deis ao Senhor descanso, nem descansai. Senhor, faz isto em nós, Senhor. Não nos deixa descansar, Senhor. E não deixe que te demos descanso, Senhor. O Senhor trabalha até agora e nós queremos trabalhar também, Senhor. Vemos o povo que entrou na terra prometida, Senhor. O Senhor deu uma única ordem a eles. Na terra do descanso deveriam permanecer lutando, Senhor. Eles erraram nisto, deixaram de lutar porque se apegaram ao descanso. As nações gentias, então, influenciaram o teu povo, Senhor, os levaram à perdição, ao exílio, à morte. Senhor, clamamos a Ti, perdoa-nos, Senhor. Se estando neste descanso de hoje, nos apegamos mais ao descanso do que à luta na terra do descanso, Senhor. Senhor, nos leva a continuar a batalhar as Tuas batalhas, Senhor. Nos leva, Senhor, a conquistar novas terras, Senhor, a edificar, Senhor, a alargar as tendas, Senhor. Nos leva a isto, Senhor. Não somos um povo passivo, Tu não nos chamou à passividade, Senhor, mas Tu nos chamou à conquista, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Pedimos a Ti mais de Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amado, amada, que o Senhor te abençoe nesse dia, que essa palavra caia em teu coração e que você se entregue mais à Bíblia, à palavra de Deus. Grande abraço.